Oxalá Deus queira, oxalá tomara, haja uma maneira deste meu Brasil melhorar. Santa Clara queira, queira Santa Clara, falte uma besteira pra este céu de anil clarear. Oxalá paz, opa chorou, haja bem mais, opa chorou. Oxalá nós, opa chorou, nos banhemos de luz, de luz, de luz. De todos os santos e da Guanabara, tantos mares, tantos, que as baías possam guardar. Todos os encantos, tanta coisa rara pra enxugar os prantos. Santa Clara clareia o sol, clarando o sol. Queira Deus, oxalá. Epa babá. Epa babá. Axé. Oxalá. Que nos guarde, estamos precisando. Oxalá com esse sentido amplo, né, que a África doou, não é? Ofereceu a todo o campo latino, a todas as línguas, não é? A todo o universo. Né? E porque no espanhol você tem, no português você tem, no francês, o Oxalá, que vem dali, não é? Vem dali, daquela... Não sei propriamente qual a região, mas possivelmente ali, Golfo da Guiné, com algumas ramificações ali pelo Senegal. Foi de onde saiu o meu povo, o Golfo da Guiné. O meu também. O meu também. Os Balanta da Guiné-Bissau. Os seus Balanta. Os meus Iorubás. Eu jurava que eu era Iorubá, mas não. Não era, acabou. Como você descobriu? Com um exame de DNA. Ah, esse exame de DNA. Que agora tem essa ferramenta ao alcance. Tem essa ferramenta com a saliva, né? O DNA mitocondrial. E foi uma imensa surpresa, porque a gente não tinha a menor ideia, né? A família inteira não tinha a menor ideia de origem, né? De onde é que como a gente tinha partido. Quase nenhum negro no Brasil. Só com essas... Antigamente, às vezes, através dos laços familiares e etc., podia haver algum registro. Mas mesmo algumas pessoas que tinham uma referência familiar, era muito na direção de, eu fui neta de escravizados, bisneta, mas de onde? É como se a África fosse um país, né? E eram e são, né? Muitos povos. Aí a gente descobriu... Eu até uma vez conversei com a Amir Klink, navegador. Amir. E aí comentei sobre esse exame e tal. E ele falou assim, faz sentido, porque tinha uma corrente marítima. Que eu falei, os Balanta eram mais do Maranhão. E aí ele falou, faz sentido, porque tem uma corrente marítima... Né? Uma corrente marítima que sai de lá, né? E chegava muito mais rápido no Maranhão. Mas por algum motivo, uma ancestral, a gente ainda não conseguiu mapear tudo, foi parar no Recôncavo Baiano, em Cachoeira. A minha mãe nasceu em Cachoeira. E nos anos 60 ela veio para o Rio, eu nasci no Rio.
Mas... A Irmandade da Boa Morte. Exatamente, a Irmandade da Boa Morte. E o meu avô era da Irmandade do Rosarinho, de Nossa Senhora do Rosário, de lá, né, de Cachoeira. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que tem em Salvador uma igreja que foi construída pelos escravos. E você nem sabe que a primeira vez que eu tive nessa igreja, assistindo a uma missa, aquelas missas afro, né, com tambor, bolei na igreja. Tive uma crise de choro. E aí me levaram lá para dentro, para os fundos da igreja, mas todo mundo da Irmandade já sabe que tem, que tem uma africanidade, tem uma, né, uma raiz. Eles respeitam muito, acolhem. Exatamente. Enfim, se sentem completamente confortáveis com a convergência, exatamente, com o catolicismo. Aliás, como já desde sempre na Bahia, né? Na Bahia e no Rio de Janeiro Brasil, também, no né? Brasil também, no já resto foi do Brasil. muito assim. O chamado sincretismo. Né? Exatamente. Né? O sincretismo, a convivência fraterna. Foi dos poucos desdobramentos imediatamente positivos, digamos assim, da escravidão. Ao mesmo tempo que a gente tem uma trajetória de sincretismo e convivência, também tem uma história de perseguição. De perseguição, de rejeição, muito de preconceito muito forte. E que alcança, né, incrivelmente o século XXI. Como ainda é presente a perseguição às religiões de matriz africana. Então, Oxalá nos traga, né, essa perspectiva palavra de que convivência. Quer dizer em português, em línguas latinas, especialmente as ibéricas, as duas, espanhol e português, quer dizer isso, né? Tomara, né? Tomara. Oxalá tenhamos isso, oxalá Deus permita, Deus permita. E nem né? sabe que está evocando. Nem sabe que está invocando a nossa divindade, a nossa ancestralidade. Maior, a divindade. Quer dizer, significa que a gente está por aí, né? Bem espalhado, né? Muito, muito, de uma forma... Resistindo há muito tempo. Resistindo e afortunadamente, num certo sentido, também tendo a possibilidade de permear, né? De uma permeabilidade, de ir entrando fortemente e se tornando elemento fundamental, elemento civilizatório, formador, fundador, né? Fundador. De muitas... no Brasil é evidente, mas de vez em quando a gente nota, né? Essa palavra é muito boa, permeabilidade. A gente sabe bem se chegar e ocupar pelas frestas, mas alcançar corações. E talvez isso assuste, né? Gonçalo, eu tava vendo hoje um dado estatístico, de novo, alguns dados estatísticos captados por uma pesquisa recente feita por uma entidade ligada aos professores, representativa dos professores universitários e tal, uma pesquisa de 2018, em que já 51% dos estudantes universitários no Brasil são negros. Das universidades públicas, né? Que enfim, é o setor universitário que está sendo praticamente atacado agora, sem né? dúvida, Por esse governo e tal. E 54%, quase 55% mulheres nessas universidades. E isso é visível, né? É muito visível. 70% de renda per capita até 1,5 salários mínimos. Ou seja, gente humilde, né? Gente pobre. E 60% de alunos graduados dessas universidades passaram por escolas públicas no estágio educacional anterior. É um resultado efetivo, né, da política de cotas ao longo aí de década e meia, por aí. 2 décadas. Mas eu gosto muito de interpretar esses dados sob uma outra ótica, né? Sim. De modo geral, quando se fala nesses dados, e mesmo festejando, é muito numa direção
do que a universidade está oferecendo, né, para esses jovens, pública ou privada, como se fosse uma via de doação de mão única, né? Nós aqui, senhores do conhecimento, estamos recebendo e oferecendo, né, esse ouro para essas pessoas carentes e infortunadas e criando oportunidades. E eu gosto muito, à luz dessa década e meia, de pensar a política de cotas como também uma oportunidade que esse povo preto, periférico, de baixa renda, está dando ao mundo acadêmico, convencional, eurocêntrico, embranquecido, de conhecer os nossos saberes, as nossas pessoas, as nossas histórias, a nossa mitologia, os nossos orixás, a nossa gastronomia, a nossa medicina, né? Tem muito aprendizado. Exatamente. Mudou, por exemplo, a produção de conhecimento acadêmico, né? Você tem livros, autores sendo apresentados, tecnologia, ciência, intelectualidade. Resgate dessa contribuição tecnológica importantíssima que os negros tiveram. Foram eles que, enfim, trouxeram a capacidade de fundição do ferro, por exemplo. Exatamente. Não é? A mineração. A mineração, a criação do gado, não é? Eles e os indianos, né? Os africanos e os indianos que trouxeram essas práticas rurais. O enriquecimento da vida rural brasileira teve uma contribuição extraordinária. O cacau, o café. A forma de produzir, a cultura agrária. É um dado civilizatório importantíssimo. E eu acho que a gente tira um grupo, né? Eu acho que, assim, parece um eixo de tirar uma população de baixa renda, né? Por conta que estava lá caída no fosso da desigualdade. Tirar essa população da ignorância, né? Uma visão até arrogante, mas também é o contrário. Então, acho que precisa uma humildade também do outro lado, de se reconhecer ignorante e de aceitar esse conhecimento, essa riqueza que está sendo também entregue às nossas universidades, às nossas empresas. Ainda é um desafio grande a entrada dos negros, mesmo os mais formados, né, no mercado de trabalho. Essa presença se reflita também no trabalho, na ocupação. Isso a gente ainda está devendo. Não só no estudo. Você, não diria que você migrou, mas você tem dedicado cada vez mais tempo, quer dizer, egressa que de um mundo de formação acadêmica, você escolheu economia, não foi? Jornalismo, mas jornalismo econômico. Eu estudei estatística, né? Jornalismo econômico, enfim, portanto... E você veio tendo a oportunidade de levar tudo isso para o campo da ação social, da intervenção mesmo na sociedade. Você passou a fazer parte de uma série de conselhos, não é? Sim. E você fale um pouco dessa experiência. Bom, na verdade, eu acho que tem a ver com origem, destino, né? Eu venho, tem essa trajetória, né, de África, Bahia, né, Recôncavo, Rio de Janeiro, subúrbio, e fiz a trajetória de mobilidade social que cariocas fazem, né? Vão do subúrbio na direção do centro e da Zona Sul. É muito assim, né? Por conta dessas carências, né? Dessa ausência, né? De serviço público, de acesso à cultura, das distâncias, né? Percorridas. Então, a gente tem essa relação centro-periferia muito marcada, né, no Rio de Janeiro. Mas eu acho que tem aí uma combinação de fatores que ajudam. Entrar no jornalismo econômico e começar a mergulhar nos indicadores sociais e macroeconômicos num momento em que cresceu a produção de informação socioeconômica
do ponto de vista né, do IBGE, soltando as É. pesquisas e fazendo os cruzamentos e demarcando ali as divisões de raça, de classe, de gênero, essa oferta disponível. E está nas redações, no momento em que eu era uma mulher negra de origem periférica, suburbana, né? Com uma intimidade com números, com a leitura desses dados, e a possibilidade de explicá-los à luz das minhas vivências. Você passou a fazer esse trânsito entre a Exatamente. vida da sua Entre a origem minha social, vivência, suas né? vivências no campo social, no campo, enfim, da inserção possível que sua família teve no mundo da sociedade e tudo mais, e o que veio chegando a você através da formação, que foi o mundo acadêmico. Exatamente. Você passou a fazer uma ponte... Esse cruzo, esse né? cruzamento. Esse cruzamento. E, ao mesmo tempo, também eu acho que, digamos assim, uma certa transgressão na direção de levar esse aprendizado daqui para cá. Então, eu fiz muito trabalho voluntário com jornalismo comunitário. Então, dá método, sabe, de formação de repórteres comunitários. Como é que apura, o que pergunta, como é que faz um título. Então, assim, começou essa troca. Isso tudo para dizer assim, minha missão na vida, até religiosa, e você vai entender muito bem isso, é comunicar. É tentar construir esses encontros. E quando a gente aceita a missão, dói menos. Né? Aceita que dói menos. E a política? Como é que estamos? Como é que essa representatividade negra, e eu, mais extensivamente negro-mestiça, na vida política brasileira? Não estamos bem, As né? estatísticas... Não estamos bem. Muito aquém da nossa participação na sociedade, né? Mas eu acho que o Brasil, a despeito da onda conservadora que nos varreu, né, desse caixote conservador que a gente tomou, pensando na imagem do mar, né? Eu acho que ele era até, em alguma medida, esperado pelo grau de consciência que a gente... Não consciência da importância de negros ascenderem, mas da importância de a gente ter um protagonismo evidente nos espaços de poder no Brasil. E aí, nesse sentido, eu acho que é uma crítica que precisa ser feita não somente à extrema-direita, à direita ou à área conservadora. Eu acho que grupos políticos progressistas, dito progressistas, de esquerda, enfim, esquerda, progressista, também precisam fazer essa reflexão. Porque se acostumaram, ao longo da nossa história, em tutelar a população que era majoritária do ponto de vista numérico, mas quase invisível do ponto de vista dos espaços de poder. Então, algo como, eu sei o que vocês querem, né? E eu vou cuidar disso. Mas a gente olha para ele e fala assim, agora eu não quero só te apoiar, eu quero decidir. Eu quero a caneta. E não apenas porque é justo, é certo, né? Por esses conceitos mais subjetivos. É porque será melhor para o Brasil, porque a gente sabe de muita coisa. A gente sabe aplicar muita coisa, a gente compreende muito bem o que eu vou chamar aqui de Brasil real, né? Então, assim, não tem sentido o Nordeste estar fora da mesa, né? A Baixada está fora da mesa, o Amazonas, a Amazônia está fora da mesa. Tem muitos saberes a serem aprendidos e divididos, compartilhados, né? Com o Brasil
poderoso dessa gente que conhece muito a nossa gente e os nossos territórios. A diferença é que eu acho que agora a gente sabe disso. E quando você sabe, ninguém segura. Então, a atenção voltem para o armário, em todos os sentidos, né? Tanto no sentido da identidade de gênero, da orientação sexual, mas voltem para os armários também da identidade racial, de raça, da identidade de cultura, do reconhecimento dos seus saberes. Seu saber, sua identidade cultural. Mas não dá. Você consegue falar para os seus filhos, voltem para os armários, que agora ficou muito perigoso andar na rua? Não. Eu sei que você, enfim, como muitos outros, como tantos outros, como eu, como tanta gente, mas você de uma forma mais explícita, por questões de proximidade, de conhecimento da dimensão mais íntima do convívio, você foi uma indignadíssima com o assassinato da Marielle. Né? Fui e sou, né? Você foi e é. Enfim. Como é que você espera levar essa questão adiante? Na cobrança, junto desde os familiares, com os círculos mais íntimos, com os círculos mais conscientes do sentido trágico na população, como é que a gente vai levar essa questão? Então, tem várias camadas aí de percepção em relação a esse crime bárbaro, né? Ainda não totalmente elucidado, e é fundamental que se pense nisso, não apenas quem matou, mas quem mandou, e quem mandou, por que motivo, com que motivação, era para atingir a quem, a um indivíduo, a um grupo social, a uma utopia de construção de sociedade, de quadros, livre, de liderança. Né? Eu acho que é importante pensar isso. Mas esse crime me afetou em muitas dimensões. Né? A minha primeira reação, por exemplo, foi pôr a minha fé em dúvida. Sabe? Eu não consegui me conformar. Foi uma quarta-feira, eu nunca vou me esquecer, e eu pensei como que Inhançã e Xangô deixaram a Marielle ser abatida, né? E eu busquei muitas respostas em relação a o que ela não fez, o que nós não fizemos, né? E pensando assim, caramba, como alguém tão valiosa não foi cuidada, né? E as pessoas dizem, mas ela nunca foi ameaçada. Não importa. Como é que ela podia estar naquele carro, né? Uhum. Como é que ela podia rodar tão desprotegida, sim, se era alguém tão valiosa? Então, a primeira reflexão foi a gente precisa se valorizar, né, no sentido da segurança física, entender que a gente tem relevância nessa engrenagem e se proteger mais. Mas, depois dela, veja, e não é o que a gente queria, obviamente não é o que a gente queria, mas nós temos mais parlamentares negras no Rio de Janeiro, mais jovens negras e jovens negros se politizando e entendendo o que é a banalização da vida de uma pessoa negra. Foi um ponto de inflexão, né? De reflexão muito profunda para o Rio de Janeiro, primeiro, mas para o Brasil e, ouso dizer, para o mundo. Marielle, que acabou dando um samba extraordinário. Um samba, um desfile, um carnaval. Um desfile extraordinário de uma escola mais extraordinária ainda. Você é suspeito. Enfim, que dá sentido a tudo isso que a gente está falando, a toda
essa especificidade ao mesmo tempo, a especialidade da dimensão da vida negra no Brasil e tal. Como é o samba, como é a música para você? Brasil chegou a vez, né? Você De gosta ouvir, muito de música, gosta muito de samba. Eu gosto muito de Você música é casada brasileira. com um homem muito afeito, né? Muito próximo O meu do marido samba. é um jornalista que é muito ligado ao mundo do samba, ao carnaval. Mas eu já era ligada. Já antes dele. Muito antes dele. Porque... No Irajá? No Irajá, vindo da Bahia. Por exemplo, tem uma música que você regravou há muitos anos atrás, talvez nos anos 80, e que a minha mãe cantava. E... Pula, caminha, não pode parar. Pula, caminha, que eu quero passar. Pula, menina, que eu quero ver. Ficar parada assim é que não pode ser. Eu nunca esqueci dessa música. E em 1994, quando vocês foram ao Enredo da Mangueira, né? Os quatro, foi a primeira vez que eu pisei na Sapucaí. Já jornalista, trabalhando no Jornal do Comércio, foi nesse desfile. E eu encontrei você e toquei na sua mão. Você estava num camarote e você falou assim, você é tão animada, né? É engraçado porque para mim foi um encontro muito marcante, óbvio. Você está em tantas histórias da minha vida, a Mangueira de 94, o Pula Caminha, o Diga que irá, Irajá, que eu era de Irajá. Irajá, então eu pensava em Irajá, o meu lugar, e não Irá, imediatamente. Irajá, não lá. no verbo. Irajá para lá. Então, sempre irá para Irajá. Você que vem de lá sempre voltará, sempre irá a Irajá. É isso, a poesia. É essa fuga, né? É bonito isso. Só é bonito. Que nem você. Que nem você. É tão bonito como você. Como nós. Um beijo, obrigado, querida. Axé. Axé, ô. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.